Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Vocês sabem, eu tenho ficado extremamente feliz. Pessoas têm me parado na rua para falar como esse programa tem feito bem a elas. E vocês não sabem como isso me faz bem. O fato de eu poder, de alguma forma, ser útil a vocês e o fato de que vocês se sintam felizes com o conteúdo que é apresentado aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família e os amigos. O título a gente poderia colocar, Arildo sempre me cobra isso, né? Podia ser Nós Somos Aqueles que Amamos. Antes, eu queria mandar um abraço forte para algumas pessoas que são ouvintes, que são muito fiéis, que são, por exemplo, Dona Fena, lá em Arapuá, e o Marcão Nota 1000. Eu quero mandar um abraço para vocês, meus irmãos. Na verdade, se você gostaria que eu lembrasse da sua audiência, entre em contato conosco, 999-816640, e manda uma mensagenzinha para mim, dizendo lá, fala que eu estou ouvindo, e fala um pouquinho sobre o programa, me diz a sua experiência com esse programa. Você não tem noção de como isso é bom. Às vezes um cantor, ele está cantando, tá fazendo o seu show, e vocês não têm noção de como eles se sentem bem quando as pessoas na multidão cantam aquela música que ele fez. Eu me sinto mais ou menos assim. Eu não sou um cantor, não, eu nem sei cantar muito bem, mas eu fico feliz em poder de alguma forma passar algo para vocês. Gostaria de começar hoje falando um pouco sobre Jacó, de novo, lá das escrituras, do tal Velho Testamento, como a gente costuma chamar. Jacó foi um homem muito interessante. Ele teve aspectos na vida dele que são muito parecidos com todos nós. Todos nós somos um pouco Jacó, muito complicado muitas vezes, arranja confusão, interesseiro, quer passar a perna no outro, né? O jeitinho brasileiro. Jacó não era brasileiro, é claro, eu estou fazendo uma metáfora aqui, né? E Harold Kushner, ele faz uma divisão da vida de Jacó em 3 fases. E parece que nós temos isso na nossa vida. Eu estava conversando agora há pouco, inclusive, com o Arildo, meu grande amigo, e ele falando sobre um determinado tempo. E que no determinado tempo a gente não cresceu tanto. Quando você tem até 20 anos de idade, você é um adolescente, por exemplo, você é um rapaz e você se vê mais como um filho, não é? Apesar de que na nossa sociedade, e aí eu queria tentar, quem sabe, até abrir um pouco os olhos das pessoas, tenham cuidado com o que vocês fazem, garotos e garotas, tantas pessoas com 15 anos engravidando, tantas pessoas tendo filhos sem saber o porquê disso estar acontecendo, só por uma noite de prazer, muitas vezes sem criar uma família, sem formar uma família. Então, como é que vocês podem gerar na cabeça desses filhos pessoas que sejam interessantes, que decidam crescer, ser alguém na vida? Cuidado! Se vocês forem fazer sexo, pelo menos tenham o cuidado de usar camisinha, fazer alguma coisa desse tipo, para que vocês não tenham que gerar uma família indesejada. Então Jacó, ele tinha esses 3 aspectos. Ele foi um rapaz como um filho, depois ele foi um jovem, mas que já era marido, e depois ele se tornou um adulto e pai. Parece que é mais ou menos a nossa vida. Mesmo pessoas como eu, que não têm filhos, se sentem meio como que pai de muita gente, de funcionários, de pessoas ao redor, da pai, por que não, né? E de certa forma a gente... é uma fase da nossa vida que a gente começa a tentar retribuir o que a vida nos deu. E a vida nos passou tanta coisa boa. Isso faz com que a gente deixe de ser só aquele menino que só quer as coisas para si. A gente passa a ter alguém que a gente ama e depois a gente passa a querer cuidar e passar aquela experiência para as outras pessoas. Vocês sabem, vocês que são pais, os seus filhos, quando eles eram muito pequenos,
Você os levava numa loja ou num supermercado e o que é que os seus filhos pequenos diziam? Eu quero um chocolate, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não estava preocupado se você tinha dinheiro, se naquele mês o dinheiro atrasou ou não. Ele só queria, ele só quer. Muitas vezes a gente faz isso com o nosso próprio Deus. Já percebeu? Nosso Criador. Deus, eu exijo... É quase isso, é como se nós fôssemos deuses, né? Você meio como que exige que seja feito tal coisa. Tem até aquelas brincadeiras de Santo Antônio, você botar de cabeça para baixo para arranjar um casamento. É meio como que uma chantagem emocional com o Criador, não é? Claro que isso é mais uma brincadeira, mas algumas pessoas levam isso a sério. Para depois, então, a gente começar a perceber que a nossa vida vai além disso. E a gente começa, então, falando ainda dos filhos, quando um filho se torna adulto, ele começa a pensar na necessidade do pai. E ele diz, eu não posso pedir aquilo ali, porque isso seria muito pesado para o meu pai. Aí o pai ele tem orgulho daquele filho, porque ele se tornou um filho maduro. Para depois, então, ele assumir a função do pai. Isso é o normal, é a sequência, né? E se tornar aquele pai que vai poder treinar outros filhos. Infelizmente, nós temos visto muito a situação em que você vê filhos com 30, 40 anos morando na casa do pai, sem querer sair de lá, sendo sempre aquela criançona grande que está sempre só pedindo um chocolate, sem se preocupar se os pais estão trabalhando feito loucos para poder bancar aquelas pessoas. Não querem assumir suas próprias responsabilidades. E perceber que nós somos uma evolução. Nós saímos de simplesmente sermos filhos, passamos a ser pessoas que constituem famílias de uma forma lógica, inteligente, não de uma forma de qualquer jeito, não é porque saiu todo mundo no carnaval beijando 50, 60, 100 pessoas para fazer com que isso daí gere uma família indesejada, meninos de 16 anos, meninas de 15 anos, engravidando sem saber nem o que estão fazendo da vida. E ainda nem prepararam a vida. Quantas pessoas têm se prostituído por causa disso? Quantas pessoas têm abdicado dos seus sonhos em função de serem simplesmente um amante de um homem casado, por exemplo, né? Isso tem acontecido demais, pessoal. E vocês sabem do que eu estou falando, isso está o tempo todo por aí. Mas o sonho que Jacó teve, porque o Jacó ele teve um sonho, quando ele fugiu de casa, ele enganou o irmão, ele ainda estava naquela fase ainda de rapaz, de moleque, digamos assim. Ele teve um sonho onde Deus disse que ia fazer dele uma grande nação e tal, e ia ser muito conhecido. O sonho de Jacó, ele responde a duas perguntas que os adolescentes costumam fazer. As perguntas são basicamente essas, ó: que rumo minha vida está tomando? E que tipo de pessoa eu vou ser quando crescer? E isso eu estou falando dos adolescentes responsáveis. Existem também os adolescentes irresponsáveis, me perdoem, mas existe isso demais, que está pouco se lixando, contanto que eu tenha pai e mãe quando eu tiver 90 anos, se o pai e a mãe eles estiverem lá, eles vão estar bancando tudo para mim e acabou. E eu continuo vivendo às custas dos meus pais, que não é o normal. A Bíblia diz isso, inclusive, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Mas Jacó, depois que ele ouviu essa promessa de Deus, basicamente para onde ele iria, o que é que aconteceria com ele, que ele seria bem sucedido, ele disse: estou feito. E a primeira coisa que ele fez foi se apaixonar. Se apaixonou então por uma mulher e aí foi enganado pelo sogro. Teve que trabalhar 7 anos por uma mulher, depois 7 anos por outra. Se podia ter essa história de duas esposas, né? Então ele decidiu se casar. Percebeu a necessidade de trazer pessoas para a vida dele. Então aquilo que eu falei lá no início, que nós somos aqueles que amamos, é porque é a partir das pessoas que entram na nossa vida que nós conseguimos desfrutar mais de uma realidade. William Everett, ele descreve o pecado como a prisão do eu. Ou seja, a parte mais detestável é quando você vive solitário e no seu próprio eu, no seu próprio ego, na sua própria solidão. Dostoiévski, ele disse assim: o inferno é o sofrimento causado pela nossa incapacidade de amar. A impossibilidade de amar, de nos doar para as outras pessoas, muitas vezes se torna um inferno na nossa vida.
Diana Ross, aquela cantora, né? Eu falo de filósofos e agora eu estou entrando numa cantora também, mas ela falou coisas muito interessantes. Elas falam porque os tolos se apaixonam. E muitas vezes nós nos tornamos reféns da sorte. Pessoal, o se apaixonar é uma sorte. Vocês sabem, eu já fui casado 2 vezes. Hoje, a minha companhia são 3 lindas cachorrinhas. De vez em quando, alguns de vocês até veem no Instagram e tudo mais. Ginny, Julie e Willy, né? O Willy diz assim, mas não é nome de homem, mas era o Willy, aquela baleia, né? Vai o Willy, né? Tá, a baleia e tal. Porque ela era grandona, era maior do que as outras. Pois bem, tenho 3 cachorrinhas que eu as adoro. São tudo pra mim. Gosto demais, dormem comigo. Me perdoem os que acham que isso não deve acontecer, mas eu estou assumindo aqui em público. Minhas cachorras são muito importantes para mim. Fiz até uma estrutura meio tipo pet shop para dar banho no próprio lugar que elas ficavam trêmulas quando iam para o pet shop. Pois bem, mas nós somos vulneráveis à dor. Eu já perdi algumas cachorrinhas, alguns cachorros no passado, que eu gosto muito de animais. Alguns sabem disso, alguns têm mais noção disso. Mas é uma sorte, porque você vai perder isso em algum momento. Se forem animais, tem um tempo limite. Se forem pessoas, imagina você poder chegar... Eu tenho uma admiração muito grande quando as pessoas dizem para mim, eu sou casado há 50 anos. Eu fico olhando aquilo ali, me perdoe, mas dá uma inveja tão grande que você nem tem ideia. Porque aquilo ali foi trabalhado. As pessoas, elas conseguem entrar na mente uma da outra. E isso é muito bom. E quantos erros e quantas falhas foram perdoadas. Hoje em dia nós estamos numa fase em que tudo é descartável. Se não presta, quebra e joga fora. Vocês sabiam que nos Estados Unidos tem alguns lugares que as pessoas nem lavam os tênis? Porque eu lavo meus tênis. Se meus tênis estiverem sujos, eu vou lá, lavo e eles ficam novinhos, prontos para uso outra vez. Tem lugar nos Estados Unidos que os caras têm mais dinheiro, o tênis ficou sujo, ele bota na calçada para alguém levar. Tênis que ele comprou faz uma semana. E hoje em dia tem, inclusive, me perdoem, alguns que usam uma frase que eu pessoalmente acho ridícula, é aquela frase que diz assim: quando você fere uma pessoa, é como um copo de vidro que você quebrou. Por mais que você bote cola, vai ficar sempre emenda. Você já imaginou Deus pensando isso dessa forma conosco? Pois bem, não existe isso, pessoal. Emendas, nós vamos descobrir ao longo dos anos quantas emendas, quantas feridas nós temos mais que os outros. Não existe ninguém que tenha um relacionamento, seja de amizade ou seja de amor, estou falando agora de um casal, que não tenha feridas, que não tenha sido ferido de alguma forma. Você tem um amigo, você foi chato com ele algum dia, e ele vai se lembrar daquilo, mas ele te perdoa. Se você tem um relacionamento homem e mulher, por exemplo, vocês vão se agredir, mas há o perdão. E esse perdão faz com que aquela emenda ela seja desprezada, porque tem coisas muito mais importantes do que ficar prestando atenção em emenda de copo. Então vamos parar com essa história de que o copo, ele quebrou, então não dá mais, porque a gente vê as emendas. Vai jogar fora o copo? Você vai jogar todos os copos fora, porque você vai quebrar todos os copos. Não existe a possibilidade de você ter um relacionamento com alguém, pai e filho, mãe e filha, pai com mãe, amigo com amigo, tio com sobrinho, não importa. Vai haver algum atrito. Vai haver atrito. E esse atrito, ele pode ser trabalhado. Você vai perdoando, você vai trabalhando a sua própria vida para que as coisas possam se adequar. Aldous Huxley, ele falou num livro que ele escreveu, Admirável Mundo Novo, onde ele descreve uma situação meio como que considerada ideal, onde as pessoas elas não teriam mais uma ligação com as outras, sabe? O sexo, ele só existia como prazer, não existia como para gerar crianças. Isso tudo era feito em laboratório. Então, alguém descobre um dia um poema de Shakespeare, onde o Otelo está triste porque a mulher o traiu e tal. Então ele começa a pensar,
Mas por que ele está assim? Isso não era para acontecer, já que o sexo é simplesmente uma brincadeira. E na verdade, o que eles percebem é que sem essa ligação, todos eram, no final das contas, infelizes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é muito importante. A questão do amor, segundo ainda Aldous Huxley, eu vou ler uma frase aqui que ele diz, ele fala: o amor expressa a maneira mais acessível que temos de ter a suprema importância na vida do outro, ser o alguém de alguém. O amor, na verdade, é você ser importante para alguém. Eu ouvi nesses últimos dias de uma pessoa que diz assim: eu preciso saber o que é que Deus quer para que eu seja feliz. A importância não era gerar felicidade nas outras pessoas, era somente ser feliz. Na hora que você é egoísta e egocêntrico, então que você é o centro do universo, você perde a chance de contactar, de abrir essa linha de conexão com as outras pessoas. E isso daí, pessoal, é muito ruim, porque você perde esse amor. O amor, na verdade, seria isso, né? O Martin Buber, ele disse uma vez que Deus está entre as pessoas, ele está nos relacionamentos, ele não está nas pessoas. Eu não concordo 100%, eu acho que ele pode estar dentro de nós. Eu sou cristão, eu acredito quando Jesus disse que mandaria, Yeshua falou que mandaria o Espírito Santo e ele entraria em nós, e temos uma parte de nós que é o Espírito Santo que pode receber o próprio Deus dentro de nós, beleza. Mas esse detalhe do Martin Buber é uma coisa genial. Ele fala que você desenvolve Deus de verdade no relacionamento. Não foi à toa que Yeshua, Jesus, ele falou assim: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei lá. Então essa necessidade desse relacionamento é o que gera esse amor. E isso pode acontecer na sua casa, entre você e sua esposa, entre você e seu marido, entre seus filhos e vocês. Mas hoje está vendo exatamente o oposto. Vai tomar um café da manhã, vai almoçar, é cada um olhando para o celular, ninguém quer saber de mais ninguém, é cada um que se vire e acabou. E tem pesquisas mostrando até que crianças que passam tempo demais no celular têm uma tendência maior ao autismo, entre outros problemas. Então, que tal começarmos a fazer isso que o Buber promove? Ele diz assim, quando duas pessoas estão verdadeiramente em sintonia, uma com a outra, Deus se aproxima e preenche o espaço entre elas para que fiquem unidas. Parece que a ligação, a cola, é o próprio Deus, quando nós queremos isso. Ele diz, o amor e a amizade, e aqui eu quero deixar claro que não é só o amor entre homem e mulher, não é só o amor entre marido e mulher, não, é a amizade também. Amizade entre dois amigos, duas amigas, como quiser, que não precisa ter sexo, pode ser só amizade também. Então, o amor e a amizade levam Deus para um mundo que, de outro modo, seria um vale de egoísmo e solidão. Pense nisso. Você está vivendo num vale de egoísmo e solidão, mesmo rodeado de pessoas. Já ouviu aquela frase? Rodeado de pessoas, mas solitário? Você está assim hoje? Se você estiver desse jeito, abra-se para a pessoa que está do seu lado. E quando eu digo seu lado, pode ser que você esteja sozinho dentro de um carro, pode ser que você esteja no banheiro agora, não importa. Mas a pessoa que está próxima a você, seja seu cônjuge, seja seu filho, seja as pessoas que estão ao redor, se abra para que possa haver essa cola, e essa cola se chama Deus, gerando esse amor. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser um pouco rápido porque o nosso tempo já está acabando e eu já vou precisar fazer agora um pouquinho do outro aspecto do podcast Papo Saudável, que é falar agora sobre odontologia, que a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é quem patrocina esse programa. Espero que vocês gostem disso também. Hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre carga imediata, que é alguma coisa que nós já temos feito. Inclusive, há menos de uma semana nós pegamos uma pessoa que ia viajar, botamos 2 implantes e construímos 2 coroas para a pessoa sair sorrindo, sem precisar nem de bisturi, nós não cortamos, nós não precisamos de ponto, e a pessoa saiu daqui feliz e satisfeita, com os dentes na posição correta, já podendo morder, podendo sorrir, e é a coisa mais fácil do mundo. E a Dental Clínica, nós temos absolutamente tudo. Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que por sinal, pessoal,
Quando vocês passarem na frente da Dental Clínica, vocês vão perceber que o prédio ao lado, ele está sendo todo reformado. É uma surpresa. A partir do próximo mês, em julho, nós teremos uma surpresa por mês até o final do ano. E serão surpresas maravilhosas. Vocês vão adorar isso daí. Vocês não têm ideia. Alguns têm, mas eu não quero falar nada por enquanto. Vai ser estrondoso, né? Tudo para melhorar a qualidade de vida de todos nós que fazemos o Vale do Açu. De todas as cidades vizinhas, Aldo Rodrigues, Pendências, Carnaubais, indo até Macau, Guamaré, por que não? Também Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Fernando Pedrosa, que mais? Angicos, São Rafael, Paraú, Campo Grande. Todas essas cidades vão ser beneficiadas com tudo isso que eu estou falando. Até Lages, na verdade, também. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Dental Clínica, ela dispõe de tudo que há de melhor. E muitas vezes eu fico ouvindo pessoas falando de odontologia e elas falando de uma forma meio assim, tipo... porque a odontologia, eu posso fazer tais e tais procedimentos. Mas, pessoal, por que fazer ainda procedimentos do século passado quando a gente tem um lugar na nossa região, que é uma das melhores clínicas do planeta, que oferece laser, por exemplo, para tirar cáries sem dor e sem um motorzinho? Atendemos ontem, por exemplo, uma paciente que era muito refratária à anestesia e ao motorzinho. E aí você vai lá com laser, não dói, é uma tranquilidade, faz aquela restauração numa boa, tá tudo tranquilo. Os únicos que têm isso em todo o interior do estado, aqui na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Nós prestamos serviços a essa comunidade há mais de 35 anos. E eu quero dar uma outra notícia para vocês. Esse vale, que vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Vale do Açu. O vale como um todo. Eu adoro visitar amigos em Alto do Rodrigues, amigos em Angicos. Teve uma época que a gente ia lá, inclusive, para praticar tiro. Vocês sabem que a gente tem um clube de tiro aqui, o Atira, na verdade é uma associação de tiro, que por sinal representa a CBTE, a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Isso pode ser fruto de outro negócio, de outra conversa, um outro dia. E eu adoro esse lugar, é um lugar onde as pessoas se conhecem, as pessoas se protegem, as pessoas vivem essa cola que nós falamos hoje, esse amor entre amigos, né? E nessa região, eu decidi ficar o tempo todo aqui. No passado já atendi em João Pessoa, por 2 vezes fui atender em Natal, durante algum tempo, alguns anos até, mas eu decidi, a partir de agora, todo e qualquer atendimento de Giovanni Dantas, que sou eu, será de segunda a sexta na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, em Açu. Né? O telefone é o 999-816640 e vocês vão estar à disposição para me terem, como vocês quiserem, podendo desfrutar de toda a tecnologia e todo o conhecimento. Porque mais do que simplesmente ter tecnologia, é o fato de eu poder ter mais de 14 mil implantes instalados, mais de 20 mil facetas de porcelanas instalados. Ninguém tem esses números, nem juntando várias pessoas, pessoal. Então, estamos terminando o programa por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desfrutem a Dental Clínica. No próximo programa eu espero falar um pouco mais, e eu vivo prometendo isso a você, nunca dá tempo, para falar um pouco sobre o café e as coisas ruins que ele pode gerar para o teu sono. E mostrar também como na Dental Clínica nós temos o polissonígrafo. Somos a única clínica que dispõe disso, que é uma máquina onde a gente pode medir a qualidade do seu sono, saber se você está dormindo adequadamente, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.